Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional da Bíblia Todo o Ano Todo. Eu sou a Thalita Cunha e esse devocional de hoje nós iremos ter como tema o chamado de Abraão, o primeiro dos patriarcas. O texto desse devocional está no livro de Gênesis, capítulo 12, que é o momento em que Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. E antes de nós falarmos sobre o texto do capítulo 12, eu quero trazer aqui alguns pontos importantes antes da nossa leitura. Amados, após o terrível juízo expresso ali no dilúvio e também na Torre de Babel, Deus ele planeja um novo começo e Babel, então, ela acaba tendo como uma representação a dispersão do povo. O povo se dispersou, né? Ele saiu do propósito, saiu do plano divino. Então, Deus ele vai planejar um plano novo. Mas essa promessa ela vai ocorrer por meio de Abraão, e através de Abraão o Senhor irá juntar um povo, ou criar um povo, do qual ele vai denominá-lo como um povo de Deus. E Deus ele já começa essa extraordinária condescendência chamando a si mesmo de Deus de Abraão. E logo depois ele vai falar que ele é e será reconhecido como o Deus dos patriarcas, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque é a linha sucessiva dos patriarcas que virão. E essa passagem, ela está também sendo representada em Êxodo 3, o versículo 6, e em Marcos 12, versículo 26. E esses três patriarcas, queridos, juntamente com José, na geração seguinte, eles irão passar por fortes emoções humanas, uma triste mistura de bem e mal, grandeza e mesquinhez. No entanto, Deus irá realizar os seus propósitos por meio desses homens e eles irão ocupar um lugar único na história da salvação, ou seja, no plano de Deus para a redenção do mundo. Então, eles são homens extremamente importantes porque eles vão trazer aqui para nós todo o desenrolar do plano de Deus em relação à humanidade. Então, o nosso texto hoje, que nós iremos meditar, Gênesis 12, do 1 ao 3, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, quando chama Abraão, amados, ele inclui 7 promessas ao chamamento de Abraão. Quero falar aqui sobre elas, tá? A primeira promessa é que ele vai fazer de Abraão um pai de uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Depois ele fala que te abençoarei. Em terceiro, engrandecerei o teu nome. Em quarto, sê tu uma bênção, né? Fala de uma promessa de bênção em todos os sentidos. E a quinta, abençoarei os que te abençoarem. A sexta, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a sétima, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa última, querido, essa última promessa, ela enfatiza o papel de Abraão no cumprimento do plano divino para com a humanidade. Então, não é exagero nós afirmarmos que os 3 primeiros versículos do capítulo 12 do livro de Gênesis é um resumo do plano da salvação, de abençoar o mundo através de Cristo, que é a semente de Abraão. E essa promessa foi acompanhada por um duplo chamado divino. Abraão teria que deixar sua terra e ir para o lugar que Deus iria lhe mostrar, e deixar também seus parentes, pois Deus faria dele uma grande nação. Lembrando que esse sair do lugar que ele estava e do meio da parentela é porque era a família de Abraão, uma família idólatra, e é por isso que Deus o tira dali também. Em resumo, Deus iria abençoá-lo e ele se tornaria uma bênção para as outras pessoas. Na verdade, para todos os povos da terra. A promessa de um descendente de uma terra foi repetidamente explicada a Abraão em diferentes situações da sua vida. Certa ocasião, por exemplo, Deus disse a Abraão que ele olhasse para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque tudo que a sua vista alcançasse seria dado a ele e aos seus descendentes. E essa passagem está lá em Gênesis 13, o versículo 14 e o 15. E em outra ocasião,
Deus disse a Abraão para que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, pois seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. E essa passagem está lá em Gênesis 15, o versículo é o 5. Essas promessas, queridos, que Deus disse a Abraão, têm sido cumprida, né, de forma maravilhosa. Primeiro, com a multiplicação do povo de Israel, conforme está lá em Deuteronômio 1, do versículo 10 ao 11. Segundo, através da missão da igreja, pois todos aqueles que pertencem a Cristo são descendência de Abraão, conforme está lá em Gálatas 3, versículo 29. E uma vez que ele é o pai de todos os que creem, conforme está em Romanos 4, do versículo 16 ao 17, ele também se torna o pai da fé de todos nós. Em terceiro, ele irá se cumprir plenamente no grande ajuntamento dos remidos no céu, uma multidão incontável, vinda de todas as nações, conforme está em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17. E é somente nesta ocasião que os descendentes de Abraão serão tão numerosos como a estrela do céu e os grãos da areia da praia, né, do mar, do mundo todo. Então, grande será a sua descendência. É uma descendência espiritual. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, porque pela fé ele creu na palavra de Deus e na ordem de Deus, quando Deus lhe pediu um filho. E ali faz também uma alusão a Cristo, porque da mesma maneira que Abraão estava disposto a sacrificar o filho dele, claro, Deus não permitiu, mas ele foi provado na fé e ele passou em louvor, né? Com louvor, porque ele não duvidou que Deus era capaz de ressuscitar o filho ainda que morto. Olha só, talvez nem existiria naquela época a ressurreição e ele já estava crendo nessa possibilidade. E tudo isso faz uma alusão a Cristo, né? Porque Deus irá entregar o seu filho e o próprio Deus irá ressuscitá-lo. Então, Abraão creu, talvez ele teve essa visão também, né, do Filho de Deus sendo entregue como sacrifício e ressuscitando, né? E por ele ter tido essa visão, ele creu nessa possibilidade em se tratando da vida dele. Então a fé foi o veículo, né, que fundamentou Abraão e ele se tornou então o pai da fé. E é por isso que nós nos ligamos a ele como filhos, porque a fé é o que nos liga e que nos torna uma família espiritual, tendo ele como pai da fé, Abraão, porque é dele que se inicia toda a história da humanidade, é dele que vai se iniciar o plano da salvação e a redenção da humanidade. Que maravilhoso nós sabermos disso tudo, e é ainda mais lindo quando nós entendemos que isso faz parte de nós, da nossa história. Nós estamos aqui em 2024, essa história está sendo contada e nós fazemos parte dessa realidade. Glória ao Senhor. E quando a palavra fala aqui em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 17, quando ela diz, né, que desse ajuntamento dos remidos, né, no céu, essa multidão incontável vindo de todas as nações. Aqui não há povo, não há língua, não há nada que separe, a fé nos unindo num só povo, né? Numa só família espiritual. Que maravilhoso! E nós fazemos parte disso, é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós nos posicionar ainda mais em Deus, sabendo que a nossa jornada de vida aqui é sobre algo que vale a pena. Não é somente sobre essa realidade passageira, mas é sobre uma realidade eterna que nos abraçará logo ali na frente. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça uma vez mais por esse momento de devocional. Te agradecemos por todas as bênçãos que são profusamente distribuídas a todos que o seguem. Não apenas bênçãos recompensadas por uma vida correta, mas em especial, Senhor, os seus dons, que de forma tão amorosa o Senhor nos presenteia. Queremos relembrar nesse momento, Pai, em agradecimento por toda provisão, proteção e salvação que o Senhor derrama sobre nós. Queremos te agradecer pela família, pelo trabalho, pelos amigos, pela igreja, pela saúde. São tantas, Senhor, as formas que o Senhor nos abençoa que nós não podemos deixá-las
no esquecimento, Senhor. E é por isso que nós trazemos tudo isso à tona neste momento em forma de agradecimento diante do Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que o Senhor é aquele que perdoa pecados, que cura doenças e resgata vidas e derrama das suas misericórdias. Entra, Senhor, nas nossas vidas, Pai, e derrama dessas bênçãos incontáveis. É que nós oramos e te pedimos, Pai, em nome do seu precioso Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.